Olá! Deixa eu te contar uma história. No início do século XX, por volta dos anos 30 aproximadamente, havia na Inglaterra um médico sanitarista, um clínico, homeopata, de nome Dr. Edward Bate. O Dr. Bate, muitos o conhecem como Dr. Bá. O Dr. Bate, ou Edward Bate, foi o precursor, o criador, o idealizador da terapia floral. As essências florais são essências extraídas das flores e de outras partes da mesma planta para a produção de um remédio com uma ação terapêutica específica. Pois muito bem. O conhecimento que antecedeu a criação da terapia floral baseou-se em dois pilares de sustentação: o herbalismo clássico, ou a fitoterapia, e a homeopatia. Dr. Bate tinha profundo conhecimento desses dois segmentos, dessas duas áreas da ciência na época. Pois muito bem, ele desenvolveu um conjunto de essências florais. Esse conjunto de essências tinham prioritariamente uma ação sobre o que ele dizia de estados afetivos. Medo, preocupação, ansiedade, enfim, uma série de questões comportamentais que de alguma maneira contribuía para a limitação das ações de um indivíduo. Estados psicoemocionais, estados afetivos que contribuíam também para disfunções. Esse conceito e essa compreensão fez parte dos seus estudos e passou a ter um olhar contemporâneo acerca do uso da terapia floral como um elemento que contribui para a melhora clínica do paciente. Foi nesta época, há mais ou menos, mais ou menos uns 25 anos atrás, eu estou passando por uma situação pessoal um pouco limitante, processo depressivo, com um pouquinho de pânico, aquelas coisas todas que em algum momento da nossa vida a gente passa por isso. Eu fui recomendado para passar por um atendimento por uma psicóloga. Eu não a conhecia e um amigo, especificamente o seu esposo: olha, Flávio, a minha esposa é psicóloga, ela pode te atender dentro daquilo que você está precisando agora. Falei, puxa, vai ser ótimo, cara, estou precisando de um acolhimento, estou precisando de uma orientação. Quando eu vou fazer o atendimento, na finalização do atendimento, ela já me oferece o remédio para eu... Não, mas você já vai me dar o remédio? Eu falei, não, vou te dar o remédio, isso aqui se chama terapia floral. Eu falei, pô, terapia floral, cara, não estou podendo sentir cheiro de nada, não é nada com perfume, não. Ela falou, não tem nada a ver com perfume. Era a minha ignorância acerca do processo terapêutico. Eu olhei o remédio, peguei e comecei a tomar. Pô, cara, aquilo foi surpreendente na minha vida, tá? E eu praticamente passei um bom tempo da minha vida recebendo a terapêutica e eu falei, puxa vida, naquela época eu já estudava medicina chinesa. Falei, caramba, eu quero aprender esse negócio. Como é que é isso? E nessa época, Maria Helena Ferraz, a quem eu tenho um carinho e admiração por ela, foi ela quem me explicou as primeiras técnicas. E ela utilizava um recurso de diagnóstico muito específico para tirar de mim algumas informações que talvez eu não as verbalizasse. No momento da consulta, eu não verbalizava, mas ela tinha alguns recursos acessórios como psicóloga para tirar de mim algumas informações que não que eu não quisesse verbalizar, mas era importante que ela tivesse essa informação e eu precisava que eu dissesse isso para ela, precisava que eu informasse isso para ela. Depois, na sequência, eu fui entender um pouco mais acerca daquilo que o Dr. Bate fazia na sua análise diagnóstica. Então, quando passou o tempo, eu fui me dedicar ao estudo e à formação dentro da terapia floral. Eu já estava estudando medicina chinesa nessa época. Oportunamente veio para o Brasil através de uma vaquinha. Fizemos um encontro em Curitiba e veio da Inglaterra o Julian Barnard e a sua esposa Martine. Esse casal
vive até hoje nos arredores da propriedade onde viveu o Dr. Bate. Então eu tive uma grande felicidade, uma aproximação muito grande com a terapêutica através deste casal. Pois bem, passou um tempo, eu já fazendo a minha formação em naturologia, a minha especialização, eu comecei a fazer um trabalho de pesquisa a respeito qual era o meu tema de dissertação. E, bem, nesse processo, eu tenho como um dos pilares do meu trabalho na análise diagnóstica a radiestesia. A radiestesia é uma técnica que utiliza a nossa psicobiomotricidade aliada aos aparelhos que produzem a amplificação dessa sensação, que são os pêndulos, dual rode, aurameter, tá? Tá aqui, ó, um pêndulo, tá? Você dá uma olhada, tá? E esta técnica, eu falei, será que eu posso aliar esta técnica à prática da terapia floral? E como o Dr. Bate tinha uma sistemática de análise, e a radiestesia se utiliza exatamente dessa sistemática para fazer com que o nosso cérebro acesse, a nossa memória subconsciente seja acessada para uma análise diagnóstica. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um trabalho sobre isso. E comecei a escrever sobre isso. Comecei a escrever, fazer alguns testes e tudo mais. Numa segunda vinda do Julian, esse que eu me referi, que trabalha com terapia floral aos moldes do Dr. Bate até hoje, eu, num dado momento, me reuni com ele e fiz algumas considerações acerca do trabalho. E ele falou, Flávio, tá sensacional o seu trabalho. Eu não faria melhor que isso aí, tá impecável. E a sequência analítica, a sequência como você elaborou o procedimento radiestésico, tá muito, 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 muito bom. Eu gostaria, inclusive, de ter uma cópia desse material. Muito bem, eu fiz algumas observações, eu não tenho a fluência do inglês, mas fiz algumas observações, teve um outro amigo que me ajudou a fazer algum trabalho. E fizemos a tradução do trabalho, da prancha de análise radiestésica para o inglês, e eu mandei, e o Julian ficou muito feliz com isso, e me agraciou com a sua anuência. Olha, Flávio, realmente é um trabalho que eu recomendo. Pois muito bem. Por que eu estou contando tudo isso para você? Por uma única e simples razão. Eu quero te ensinar essa técnica. Durante um bom tempo da minha prática clínica de consultório, eu vim fazendo a prescrição da terapia floral através da entrevista, como é recomendado e preconizado pelo Dr. Bate, da forma como ele fazia, do jeito como ele fazia e talvez a maneira de popularizar a técnica. Tá tudo certo até aí, tudo beleza. Só que hoje nós sabemos que a terapia floral é uma técnica terapêutica de alta complexidade, assim como a homeopatia, assim como o herbalismo, assim como a fitoterapia. Ela demanda um conhecimento muito grande, não só do comportamento humano, mas também dos princípios ativos e princípios energéticos vibracionais que contém cada uma dessas flores, que cada uma dessas essências. Nós temos hoje, além do repertório do Dr. Bate, das essências florais de Bate, que é um repertório da Inglaterra, nós temos o repertório da Austrália, nós temos o repertório da Califórnia, nós temos o repertório dos florais brasileiros, os florais de Minas, enfim, uma quantidade enorme de grupos de essências florais que se baseiam no mesmo princípio. E para tanto, é necessário que você tenha um bom conhecimento se você for trabalhar clinicamente com esse trabalho. Pois muito bem, então o que é que eu fiz? Ao ensinar a terapia floral para os meus alunos dentro de um ambiente pedagógico, clássico, eu vim acrescentando para alguns deles, deixa eu te ensinar como é que eu faço utilizando a radiestesia. Pô, não foi outra coisa senão um sucesso maravilhoso. Aquele conhecimento que você tem acerca da terapia floral, o conhecimento cada vez mais aprofundado da terapia floral, você pode resgatá-lo utilizando o recurso da radiestesia. E aí eu elaborei uma prancha radiestésica. Deixa eu te mostrar a prancha, olha só. Isso. Na prancha você tem todos os estados afetivos selecionados pelo Dr. Bate no bojo do seu trabalho.
E com base nisso, cada um desses estados emocionais, existe subestados afetivos que são representados por cada uma das flores, por cada uma das essências florais. Desta forma, ficou muito fácil elaborar um modelo de diagnóstico baseado nesses princípios. É claro está que é importante, eu digo isso com ênfase, grifando, tá? É importante que você conheça a terapia floral. É importante que você seja uma pessoa performada na área. Pois muito bem. Então o que é que eu quero fazer? Eu quero te ensinar a fazer esse trabalho. Eu fiz isso de dois jeitos. Você pode começar a estudar a terapia floral. Atenção! Você pode começar a estudar a terapia floral utilizando este método. Isso significa que você começa com esse método e vai aprofundando a sua técnica de análise, a sua técnica de diagnóstico, e não existe nenhum problema com isso. Eu estudei terapia floral dessa forma. Eu fiz a minha formação baseou-se exatamente neste encaminhamento. Tá? Comecei do comecinho, pegando as primeiras palavrinhas, experimentando as primeiras flores, recebendo o tratamento, até chegar onde cheguei hoje. Hoje eu dou instrução da técnica. Eu me sinto performado para dar instrução. O outro processo é você já ter todo o conteúdo estudado, você já fez uma formação, você já participou de grupos de estudo, você já tem eventualmente uma lida terapêutica e gostaria de melhorar, refinar a sua análise, refinar o seu diagnóstico. É aí que entra a radiestesia, tá certo? Então, no final do mês de maio, eu preparei um encontro. É um encontro presencial, onde eu vou, claro, explicitar de forma geral o que é a terapia floral. Vamos passar por todo o rol de essências florais propostas pelo Dr. Edward Bach, ao tempo que em cada uma destas etapas, em cada uma dessas essências florais, nós vamos atuar radiestesicamente para tirar desta vibração, deste estado afetivo e desta flor em particular, as vibrações necessárias para produzir uma ação ressonante e fazer com que radiestesicamente nós possamos, através da análise, através da investigação, através desse meio de diagnóstico, oferecer ao meu paciente, oferecer àquela pessoa que está sendo acolhida por mim, a essência absolutamente correta para aquela necessidade específica que ele tem. Fica claro que ao fazer uma prescrição floral, você tem que estar absolutamente certo do seu diagnóstico para que os efeitos terapêuticos se manifestem. Se a pessoa está com medo, colocar para ela, aportá-la com sentimentos de coragem, sentimentos de decisão. Se ela está preocupada com pensamentos obsessivos, que ela tenha, que aporte a ela sensações, sentimentos, estados afetivos que dão a ela uma condição de serenidade, de juízo. Se essa pessoa está triste, entristecida por alguma razão, que possa despertar pelo menos o sentimento da alegria, o sentimento do contentamento. Por alguma razão essa pessoa está frustrada, com raiva, com mágoa, que possa ser despertado nela o sentimento do perdão, o sentimento do amor. É assim que a terapia floral funciona. Ela incute, ela produz no indivíduo a manifestação de virtudes curadoras. Essas são as palavras que o Dr. Bach sempre utilizava. Tá? E fazer com que o indivíduo se reconecte com a jornada de sua alma. Porque a partir do momento que nós nos distanciamos da jornada de nossa alma, a gente adoece. Quer seja fisicamente, psiquicamente e espiritualmente. Esse é o princípio, esse é o cerne, é a síntese da terapia floral. Trazer o indivíduo para a história da sua alma. Então, no acolhimento terapêutico é importante que você tenha o pleno, total domínio
não só dos conhecimentos do comportamento humano, mas qual essência aplicar para aquele momento. A escolha depende de uma análise criteriosa. E muitas vezes, eu vos afirmo, com a minha experiência de mais de 20 anos em terapia floral, eu vos afirmo que eu ainda tenho alguma dificuldade na obtenção de uma determinada informação. Foi através da radiestesia que perguntas que eu não consigo fazer, respostas que eu não consigo obter, a radiestesia me proporciona o resultado com absoluta segurança. Eu quero te ensinar isto. Então, no final do mês de maio, eu vou fazer um encontro. E neste encontro, eu vou não só passar em revista um trechinho da história do Dr. Bate, mas vamos passar em revista todas as essências florais do repertório da Inglaterra, do repertório das essências florais de Bach, como é popularmente conhecida, e cada uma delas, o seu conteúdo vibracional, o seu conteúdo específico de informação, e eu vou ensinar você como, através da radiestesia, eu consigo sintonizar esse padrão frequencial com a necessidade do meu cliente. O que acontece com isso? Uma receita com meia dúzia, com 8 essências florais, eu acabo restringindo-a a 2, 3 essências no máximo, com resultados muito mais eficientes. Lembrando que existe uma frase para quem trabalha com terapia floral: mistura tudo dentro do vidro, que as essências florais não brigam entre si. Hoje eu tenho dúvida com relação a essa afirmação. Vou repetir, hoje eu tenho dúvida com relação a essa afirmação. Fazer uma escolha acertada e assertiva para o meu paciente é a diferença entre a dor e a cura. Entre o sofrimento e a tranquilidade. Entre a tristeza e a alegria. Entre o medo e a decisão. Entre as preocupações e a serenidade. Ser assertivo no diagnóstico leva o indivíduo a esse novo patamar, o paciente fica parametrizado em outro nível. É nesta hora que você, através da sua intervenção terapêutica, seja ela qual for, você pode dar a ele o novo encaminhamento. Eu sempre brinco que terapia floral, dependendo das situações, elas parecem como uma operação de guerra. Algumas essências florais é como se fosse a infantaria. Ela sai arrebentando tudo que está pela frente, tá? E acabando com aquelas coisas mais evidentes. O segundo pelotão, que é a cavalaria, faz com que o indivíduo avance. E num terceiro momento é como se fosse a artilharia. É a hora que o paciente já está com o terapeuta floral e ele precisa acertar coisas pontuais. Ele precisa dar o tiro certo para acabar com pequenas coisas que ele... Então, é como se fosse uma operação de guerra. No meu entendimento, eu nunca vi isso escrito. A forma como o Dr. Bate elaborou a terapia floral se parece exatamente com uma operação de guerra. Tendo em vista que ele era oficial da Real Cavalaria Inglesa. Tá? Ele era um oficial do exército por conta de ser uma família abastada. Geralmente os pais queriam que o seu filho servisse a coroa e tudo mais, mas ele optou por servir ao próximo através da sua expertise médica. Então todo esse encaminhamento de uma ação de guerra, onde a infantaria limpa primeiro a área, a cavalaria avança, toma conta do território e a artilharia pontualmente dá os seus tiros, aniquilando o medo, aniquilando as preocupações, diminuindo o ressentimento, a frustração e o ódio, aplacando a tristeza, e toma o território. Toma o território e aí floresce a alegria, floresce a serenidade, floresce a coragem e a decisão.
É isso que eu quero te ensinar. Essa técnica baseada neste conceito vai dar a você certamente um novo patamar na prática da terapia floral. Eu quero que você me mande um e-mail. Se você quiser estar comigo, nós já temos um grupo para esse trabalho. Vai ser um final de semana super legal, muito gostoso. Você me manda um e-mail, entre em contato comigo, pode ser também pelo WhatsApp, você está aqui com o número, está aqui embaixo, isso aí, lembre-se. E nós vamos fazer, este grupo eu tenho que dizer a você que é um grupo restrito, porque este grupo não só nós vamos estudar isso, eu vou testar algumas técnicas inovadoras com esse grupo, eles era um grupo pioneiro, e dali vai surgir um grupo de estudo para as práticas radiestésicas dentro da terapia floral. Então eu quero estou fazendo esse convite a você, vai ser um encontro, ele tem alguns procedimentos, tem algumas coisas que são necessárias para que isso aconteça, e eu estou te fazendo o convite. Venha estar conosco, vai ser super legal. Bem, o que mais que eu posso dizer para você? Seja bem-vindo, esteja conosco, entre em contato comigo, que aí sim eu vou te passar todos os detalhes de como você se inscreve para participar desse encontro, tá bom? Deixo a você um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!